Entendeu? E ó, eu de novo Eu esquecendo de entendi. gravar, né? Eu entendi. Mas essa necessidade de prisão preventiva também se baseia em cima da maneira que ele foi preso. Não, pode se basear também na maneira que ele foi preso, né? Vai se E basear, ah, na verdade, a prisão preventiva, ela vai se basear na necessidade de que a pessoa fique presa cautelarmente. Então, o juiz, a pessoa, o, ju- o- as partes vão falar qual é a necessidade ou desnecessidade da pessoa ficar presa cautelarmente, e daí o juiz vai decidir. Vai falar, existe motivo para a pessoa ficar presa cautelarmente ou não. Entendeu agora? não, eu entendi. É porque assim, eu estou pensando já num crime mais gravoso, assim, no homicídio. Certo. É, porque eu sempre ouço que essa audiência de custódia é para livrar o infrator e punir o policial. É para punir o É mal o, policial. não, então, Pro- mas vamos supor que o cara ele matou alguém Sim. e ele tem que ficar preso porque ele matou alguém. Na verdade, ele tem que ficar preso depois que ficar provado que ele cometeu o crime Não, se e ele que, foi pego em flagrante, eu estou falando. se ele foi pego em flagrante, também não Aí é ficou o que provado que acontece. ele matou. Oi? Se ele ficou preso em flagrante, está provado que ele matou. Não está aprovado que ele matou. Senão você não precisava do Mas se foi. processo. Hã? Se Mas tivesse se foi. pro... Porque o senhor falou de três posições, três possibilidades do flagrante. O senhor falou daquele que pega na hora. Então, se você viu que o cara matou, como é que não está provado que ele matou? não está provado que existiu o crime muitas vezes. Olha, pode ser legítima defesa, por exemplo. Ou o flagrante próprio. Eu vou te dar um exemplo de flagrante próprio, Alexandre. Imagina só que a pessoa que você era bombeiro, não era? Sim, Você tem conhecimento de primeiros socorros. sim. Imagina só que você está voltando para casa um dia, depois depois do trabalho, voltando para casa, e daí você vê uma pessoa no chão com com uma faca no peito. Daí você olha e você fala assim, puta, o cara tá vivo, ainda dá para salvar. Você, como bombeiro que fez o juramento para defender as pessoas, defender a vida, defender a sociedade, você vai lá e tenta salvar o sujeito, faz os primeiros socorros. No momento que você estava fazendo os primeiros socorros, chega a polícia e te prende por homicídio doloso, uma vez que você matou aquele sujeito. É um caso de flagrante. Você concorda comigo? Sim. Mas no caso, não foi você que cometeu o crime, né? Tem casos em que a legítima defesa, para ser provada, necessita de mais elementos. Ela não salta aos olhos, por exemplo, a legítima defesa. E daí, nesse caso, existe uma dúvida se a pessoa cometeu ou não o crime legítima defesa. Mas, no caso, a prisão preventiva, Alexandre, ela, mesmo o, que a acusação esteja certa da culpa da pessoa, a pessoa ela deve ficar em liberdade, porque a prisão em flagrante ela não inverte o ônus da prova. Ela não dá presunção de culpa. A pessoa, mesmo presa em flagrante, ela tem a presunção de inocência. E a presunção de inocência significa, uma das decorrências da presunção de inocência é que a pessoa vai responder o processo em liberdade. A prisão preventiva ela não pode ser aplicada como antecipação da pena. Inclusive, a lei diz isso. Não é antecipação da pena. A pena ela só pode ser aplicada depois do julgamento.
Então, o que acontece daí, os policiais que reclamam do flagrante, da audiência de custódia, ao meu ver, Alexandre, ou eles, ou eles adotam um discurso para proteção de bandidos, tá, inconscientemente, ou se não, eles adotam, ou senão eles têm o que temer. Porque uma coisa que eu notei, e não só eu notei, mas diversas outras pessoas que atuam na área também tiveram essa mesma percepção, inclusive juízes, que depois das audiências de custódia, a reclamação dos acusados sobre violência policial reduziram. Né? E uma coisa muito interessante também que aconteceu nas audiências de custódia é que os policiais eles tiveram que colocar, os policiais não, os juízes, eles solicitaram que fosse colocado um médico para realizar o exame no fórum, em alguns casos. Por quê, Alexandre? Porque muitas vezes a pessoa chegava toda arrebentada da delegacia, chegava toda arrebentada, com claras marcas de agressões, e no laudo, no exame de corpo de delito, né, na perícia que foi feita no IML para verificar se ele estava com a integridade física preservada, aparecia que não tinha nenhuma lesão, né? E daí o juiz ele estava vendo, o rapaz estava roxo, e o exame de corpo e o exame que ele fez no IML aparecia que não tinha nada. Óbvio, e a pessoa havia sofrido violência policial. O que acontece? Por mais grave que o crime seja, isso não dá o direito ao policial de agredir aquela pessoa. O policial ele tem que cumprir a lei, né? O policial tem que cumprir a lei. No momento que o policial descumpre a lei, não é aquela pessoa que está descumprindo a lei, é o Estado que está descumprindo a lei, entendeu? Mas a audiência de custódia, infelizmente, alguns policiais ainda não entenderam que a função deles é cumprir a lei e não ser justiceiro. E daí dentro da polícia, infelizmente, alguns policiais adotam um discurso e convencem os outros de um discurso da impunidade do agente público, né? O que é extremamente, extremamente complicado. Isso aí, né? E daí eu vejo, por exemplo, alguns policiais, depois que eles são condenados, né, por exemplo, por participarem de grupo de extermínio, chorando na audiência, você fica até com pena, porque daí você vê ele sofrendo as injustiças que ele fez outras pessoas sofrerem. Né? Uma vez eu lembro de um policial que estava chorando, estava em lágrimas, mas eu inclusive estava como assistente de acusação, porque era um policial que matava à torto e à direito, né? Ele fazia parte de um grupo de extermínio, e daí ele estava chorando porque tudo que ele falava era visto como mentira. Só que se você desse uma olhada no que esse policial tinha feito, o que ele tinha forjado de flagrante, o que ele tinha forjado, pessoas que ele tinha matado e usando o jargão policial arredondado o caso para parecer que ele tinha matado em estrito cumprimento do dever legal, era um absurdo. Ele tinha mais de 20 processos só por homicídio, para ter ideia, para você ter ideia, Alexandre. Né? Então, fora processo por lesão corporal, processo por fraude processual, infelizmente, né, e depois, inclusive, alguns desses processos, né, eu acabei dando uma olhada, alguns desses processos, estava claro que não tinha sido ele, que eles tinham colocado nas costas dele para resolver o problema, mas a própria polícia depois colocou nas costas desse mau policial diversos processos para eles se livrarem, para não precisar incriminar outros policiais. E daí ele estava sofrendo as injustiças que ele mesmo tinha causado, infelizmente. Né, o problema Ele é do... esse policial aí, professor, é parecido com o dos Estados Unidos, o que matou o cara lá que
tá dando um monte de manifestação, que também tinha um monte de crime nas costas. Ah, é? Não, não sabia disso. Isso é informação nova. Pelo menos o que eu li acho que foi na CNN, acho que foi na CNN. Ele já tinha outros crimes nas costas e ele não tinha uma boa vida policial, né? Ele não Uma tinha um boa conduta. cumprimento, Conduta. boa conduta, ele já tinha outros crimes, ele não era bom policial. Ele sempre passava abuso de poder. Ele já tinha sido julgado por uns outros assassinatos. Então, é justamente isso. Tem ótimos policiais na corporação, é, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Tem ótimas pessoas lá. Mas também tem algumas pessoas que não deveriam estar lá. É o que eu falo, pô, assim como tem advogado que, pelo amor de Deus, deveriam rasgar a OAB deles em praça pública, porque são pessoas desonestas. Não são todos advogados que são desonestos, assim como não são todos policiais que são desonestos ou que cometem crimes. Mas o Estado ele tem o dever de coibir de coibir o crime e evitar, inclusive, que o policial cometa crime, porque quando o policial está cometendo um crime, não é só, né? Quando ele usa a farda, usa os instrumentos de trabalho para cometer crimes, é muito mais grave, porque ele está utilizando o aparato estatal, está inclusive utilizando o dinheiro público para cometer crimes. Né? Imagina só um policial que está extorquindo os comerciantes, como está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Né? Esse policial está usando o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte carioca, para cometer crimes, para realizar extorsões. Olha a gravidade disso aí. Né? E uma das coisas que a audiência de custódia visa é evitar esse tipo de abuso. Né? É evitar esse tipo de abuso e também que o juiz veja o rosto do acusado, que humanize mais o processo penal, para que não seja só um papel no juiz, para o juiz analisar, porque antes o juiz analisava um papel e realmente ficava prejudicado, porque o papel é muito frio. Ele vem do acusado e ele fala, pô, é uma pessoa, humaniza um pouquinho mais o processo. E daí ele vê com mais com um cuidado maior a necessidade ou não da prisão preventiva. E, obviamente, Alexandre, em alguns casos é realmente necessária a prisão preventiva. Né? Imagina a pessoa que é reincidente. Né? Aliás, tem um juiz que ele é um juiz super tranquilo, que ele soltava muito, era um dos juízes que mais soltava na audiência de custódia. Ele soltou uma moça e, no mesmo dia, essa moça foi apresentada novamente na audiência de custódia. Eu preciso dizer que ela ficou presa? É óbvio que ela ficou presa na segunda vez, né? E era um crime de baixa gravidade, que era furto. Mas, pô, a pessoa conseguir ser presa duas vezes no mesmo, ser apresentada duas vezes no mesmo dia, é sacanagem, né? Daí ele não deu a chance dela pedir música no Fantástico. Mas vamos seguir aqui. E daí a gente vai falar de prisão preventiva, que era o que a gente, inclusive, já entrou aqui com a pergunta do Alexandre. Né? A prisão preventiva é uma prisão processual, que ela não indica se a pessoa é culpada ou inocente. Então, inclusive, pode ocorrer, não deve ser evitado, obviamente, mas pode ocorrer da pessoa ficar presa preventivamente e ela ser considerada inocente, ela ser inocentada ao final do processo. Isso é relativamente comum. Como ela pode ficar solta durante o processo e depois ser condenada a uma pena privativa de liberdade, inclusive ao regime fechado, algo que também é comum. Aliás, é inclusive mais comum do que a pessoa que fica presa sem inocentada. Mas é uma prisão que ela não que de forma alguma ela indica a culpa do acusado. Ela é uma prisão para garantir o processo. E devem estar presentes o fumus commissi delicti, ou seja, indicações claras de que houve um crime, e o periculum libertatis. O periculum libertatis é o perigo da pessoa ficar em liberdade, para que o perigo de que ocorra algo caso essa pessoa fique em liberdade, seja algo no processo, algo indesejável no processo, ou seja, a ocorrência de novos crimes.
A prisão preventiva pode ser decretada tanto no inquérito policial quanto na ação penal, sendo que ela não pode ser determinada de ofício. Inclusive, essa é uma nova determinação da lei que veio com o pacote anticrime. O juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, sendo que alguém tem que requerer ou o Ministério Público, ou a autoridade policial, ou o assistente de acusação, ou o querelante. E quem tem autoridade para decretar, obviamente, é o juiz, é o Poder Judiciário. E quais são os pressupostos, né? Sem isso não pode ser decretada a prisão preventiva. Primeiro, ficar provada a existência de um crime, né? E aquele conceito analítico que eu sempre digo, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Se não estiver presente o fato típico, antijurídico e culpável, o juiz não pode decretar a prisão preventiva. Então, um fato típico cometido no contexto de legítima defesa, como falta a ilicitude, o juiz não pode decretar a prisão preventiva. Assim, né, aliás, imagina só se o juiz pudesse decretar prisão preventiva somente com fato típico. Um policial que prende alguém em estrito cumprimento do dever legal, o juiz teria que prender por sequestro, poderia prender por sequestro, o que seria um absurdo. Seria até ridículo, porque o policial, quando vê um crime ocorrendo em flagrante, o policial ele é obrigado a atuar. Ele não é que ele tem a opção de atuar, ele é obrigado a atuar. E daí, só que a prisão nada mais é do que um sequestro cometido, um sequestro autorizado em lei. Aliás, um sequestro determinado pela lei, em que o agente público ele tem que retirar a liberdade da pessoa porque ela cometeu um crime. Nesse caso, seria até ridículo. O juiz fala, olha, espera, né, fala para o policial, espera o processo, né, fica preso enquanto durar o processo para a gente ver mesmo se essa prisão foi determinada, se essa prisão foi feita em caso de em estrito cumprimento do dever legal, né? Seria ridículo. Então, a prisão preventiva, caso exista qualquer excludente de licitude, pode ser estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, estado de necessidade, o juiz não pode decretar a prisão preventiva. Além disso, precisam haver indícios suficientes de autoria, indícios que levem a crer que foi aquele o autor do delito, sendo que também é necessário que o crime praticado seja um crime doloso com pena máxima superior a 4 anos de prisão. Por que superior a 4 anos? Porque crimes apenados com penas inferiores a 4 anos, via de regra, não se aplica o regime fechado, mas o regime aberto, de forma que seria muito gravoso manter uma pessoa presa por um crime cuja pena máxima seria menor do que 4 anos, né? Feriria o princípio da proporcionalidade. Quando pode ser decretada a prisão preventiva para crimes com penas menores do que 4 anos? Quando a gente estiver falando de violência doméstica contra mulher, idoso, criança, adolescente ou deficiente físico ou mental, ou se não, para garantir a aplicação das medidas de urgência da Lei Maria da Penha. Nesses casos, pode ser decretada a prisão preventiva, mesmo para crimes com penas menores do que 4 anos de prisão. E quais são os fundamentos? O que justifica uma prisão preventiva? Primeiro, garantia da ordem pública. Né? Garantia da ordem pública deve ser entendido como probabilidade, né, grande probabilidade, de que a pessoa volte a cometer delitos. Então, garantia da ordem pública, delitos comuns, garantia da ordem econômica, delitos econômicos, crimes econômicos e financeiros. Nesse caso, se existir uma grande probabilidade que a pessoa possa voltar a cometer delitos se ficar em liberdade, o juiz pode decretar a prisão preventiva do sujeito. Então, imagina que uma pessoa é
multirreincidente, praticou diversos crimes, ele vai em liberdade, fica 2 semanas e é preso novamente. Nesse caso, o juiz, verificando que a pessoa é reincidente, pode decretar a prisão preventiva. Agora, imaginem só no caso de reincidente? Não. Imaginem só que estão procurando um serial killer. Né? Tem um serial killer, uma pessoa que está sendo procurada, há uma investigação para verificar quem está cometendo diversos crimes numa região. E chegam à conclusão, né, e há indícios de que determinada pessoa é o autor daqueles crimes. Essa pessoa é primária e de bons antecedentes, mas verificando que provavelmente aquela pessoa é o serial killer, o juiz pode sim decretar a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que se trata de alguém que, mesmo primário de bons antecedentes, parece estar cometendo diversos crimes. Também pode ser decretada a prisão preventiva como fundamento na conveniência da instrução processual. A conveniência da instrução processual é a garantia de bom andamento do processo. É para garantir que a pessoa não vai destruir provas, não vai ameaçar testemunhas, não vai tumultuar de alguma forma o processo. Então, se chegar ao conhecimento do juiz que a pessoa está, por exemplo, ameaçando testemunhas, o juiz pode decretar a prisão preventiva. E, finalmente, para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse caso, se assegurar a aplicação da lei penal é evitar que a pessoa fuja, evitar que a pessoa se furte a aplicação da pena. Então, imaginei só que uma pessoa ela é pega no aeroporto tentando embarcar com uma passagem só de ida para o Paquistão. E sabe-se que essa pessoa está respondendo por um crime. Nesse caso, o juiz pode decretar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que existe um fundado receio que essa pessoa fuja. Né? Obviamente, os elementos que indicam que há risco à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual ou algum risco de fuga, eles devem estar demonstrados no processo. Não basta mera ilação, mera suposição. Precisa haver provas ou, no mínimo, indícios de que realmente a pessoa em liberdade apresenta um desses 3 riscos. E qual o prazo para a decretação, para a duração da prisão preventiva? Esse prazo não existe, mas mais uma inovação que a lei que o pacote anticrime trouxe é que a prisão preventiva ela deve ser reavaliada a cada 90 dias, para verificar a necessidade dela, a necessidade da prisão preventiva ser mantida. A cada 90 dias, o juiz deve fundamentar novamente se a prisão preventiva deve ou não perdurar. Correto? Alguma dúvida sobre prisão preventiva? A gente pode seguir. Se ninguém falou, pode seguir. Vai perguntar alguma coisa, Alexandre? Não, eu ia falar, pode seguir. Ah, beleza. Vamos lá. E daí a gente tem a prisão temporária. A prisão temporária, ela é regida pela Lei 7.960, de 89. Ela só pode ser decretada no inquérito policial quando imprescindível para as investigações ou quando houver dúvida sobre a identidade do suspeito, do averiguado. E existe um rol taxativo, ela não pode ser aplicada para qualquer crime. São os crimes previstos no artigo 1º, inciso 3, da Lei 7.960, que são crimes como homicídio, crimes financeiros, crimes contra a lei de terrorismo. E como como ela só pode ser decretada no inquérito policial, quem tem legitimidade para requerer ou é o Ministério Público ou a autoridade policial.
Né? O assistente de acusação não pode, por quê? Porque o assistente de acusação somente ingressa no processo após o recebimento da denúncia. E como só pode ser decretada durante as investigações, em tese não há assistente de acusação. Qual o prazo para a prisão temporária? Em crimes comuns, 5 dias, prorrogáveis por mais 5, né? Prorrogáveis uma única vez. Caso o juiz ele não prorrogue ou não converta a prisão temporária em preventiva, o acusado deve ser colocado imediatamente em liberdade, mesmo sem a expedição de alvará de soltura. Obviamente, caso o juiz prorrogue a prisão temporária ou converta a prisão temporária em preventiva, o acusado deve ficar preso. Ô, professor, o senhor falou mesmo sem a expedição do alvará de soltura, como é que é isso? O advogado chega lá e fala, delegado, solta porque não foi... eu não entendi isso aí. Geralmente, não precisa de um... Porque o que acontece? A prisão temporária ela tem um prazo de 5 dias. Sim, ok. Então, o mandado de prisão ele já chega com o prazo definido, o prazo que vai durar a prisão. E daí o advogado nem precisa falar solta. Deu o prazo e não chegou o mandado de prisão, ou renovando, ou determinando a prisão preventiva, ou convertendo a prisão temporária em preventiva, o delegado ele já deve soltar. Ele já solta. Por quê? Porque tem um prazo já determinado em lei. A pessoa não pode ficar presa o 6º dia, entendeu? Só com uma nova ordem judicial. Nesse caso, Alexandre, geralmente o delegado nem precisa chegar. O delegado não, o advogado. O advogado fica em cima para ter certeza que a pessoa vai ser solta, para ter certeza que não vai ter nenhum erro. Mas, em geral, o advogado não precisa nem se dar o trabalho de ir à delegacia, tá certo? Professor, isso no caso, o preso estando na delegacia. Sim. É que na prisão temporária, dificilmente ele sai da delegacia, tá, Moisés? Na prisão temporária. Porque, como é uma prisão que busca as investigações, muitas vezes, inclusive, é interessante que ele fique na delegacia para eventuais esclarecimentos. Então, mas assim, o que aconteceu um fato de um caso que eu estava acompanhando, mas eu não sou advogado, estou acompanhando, mas por interesse próprio. Por que os polícias deixou o rapaz que foi pego em flagrante dentro do carro? Não desceu com esse rapaz para fazer a ocorrência, né? Ficou rodando com ele, assim, ele foi pego em flagrante, e aí os polícias desceu os polícias, falou com o delegado, e no momento nenhum ele desceu do carro, certo? E depois os polícias voltou com os papéis para dentro do carro, ficou andando com ele de delegacia em delegacia, e só depois de 10 horas levaram ele para uma outra delegacia. Isso que eu achei estranho. Então, provavelmente isso tem pode estar correto? Está correto isso? Tá errado. Provavelmente tem alguma ilegalidade aí. Provavelmente tem alguma ilegalidade. Eles têm que levar a pessoa na delegacia do local da ocorrência. Porque o que acontece? Quando eles pediram para eu poder acompanhar, eu falei, gente, eu não posso fazer nada, eu só vou ver o que está acontecendo. E aí eu cheguei na delegacia, aí eles falaram, o rapaz não está aqui. Só que quando eu cheguei lá, esse rapaz realmente ele não estava na delegacia, porém ele estava no carro da polícia. E falaram, ele está em outra delegacia. Aí eu fui na outra. Cheguei lá, não veio para cá. Ele está lá ainda. Aí eu voltei de novo para lá. Quando eu voltei, depois de tudo isso que eu fui, quando a gente, os parentes, foi fazer a visita, que o preso falou. Não, em momento nenhum eu desci da delegacia, eles me deixaram o tempo todo dentro do carro e tal, mas eu não entendi o porquê que a polícia fez isso, entendeu? Tava esperando uma vaga, Moisés, uma vaga melhor para colocar ele. Não é vaga, não. Isso aí professor, porque o Moisés está narrando uma prisão em flagrante. Professor, não é vaga, mas não tem aquela história, eu não sei se isso é real, de que tem delegacia que à noite fecha, o flagrante não faz ali, tem que ser numa outra. Sim, a central de flagrante.
Só que o que Como é que acontece? O que o funciona? Moisés está narrando, deixa eu até explicar. É um negócio que, infelizmente, é comum com policiais bandidos. Lembrando que são, que não é a maioria, mas tem alguns policiais que são bandidos e utilizam a farda para cometer crimes. Nesse caso, os policiais eles ficam rodando com a pessoa ou para ameaçar, ou para extorquir, ou para botar medo. Muitas vezes, inclusive, matam a pessoa e somem com o corpo. O que o Moisés está narrando é um caso de prisão em flagrante em que o policial, ao invés de levar imediatamente para a delegacia para apresentar o flagrante, fica rodando com a pessoa por algum motivo ilegal, nesse Não, caso. mas pelo que o Moisés falou, o rapaz foi levado para a delegacia. Os polícias entraram, só que não tiraram o cara de dentro do carro. Ele Não pode. estava na delegacia. Então, é isso que eu não sei se o delegado não quis assumir a ocorrência, e aí não tira o cara porque eu não vou assumir, eu estou mudando de plantão, ou vai na outra delegacia, que aqui não. Precisa entender o que aconteceu no caso lá. Então, Porque, Na verdade, se o delegado não quis assumir, fala aí, Moisés. Fala aí, não, peraí. Moisés. Na verdade, É que, na verdade, é o seguinte, o caso aconteceu 5 horas da tarde, certo? Aconteceu 5 horas da sim. tarde, então não tem troca de plantão, porque é só 8 horas da noite, entendeu? eu não sei qual que é o horário da É. troca. E aí? Quando a família chegou na delegacia que foi levado, não, ele não está aqui. Só que ele estava. Aí falaram assim, ele foi para onde? Ele foi para 101. Aí a família foi para 101. Chegou na 101 e falou, não, ele não veio para cá. Ele está lá ainda. E a família, eles não passaram a informação correta e a família não soube aonde realmente o rapaz estava. E só foi saber da verdade quando, depois que passou tudo isso, né? E aí quando falou assim, ele está na delegacia 47. Chegou na 47, não, ele já foi transferido para o Belém. E aí quando fez a visita e tudo, a advogada conseguiu visitar ele, foi falado que ele não desceu do carro em nenhum momento. Isso que eu achei estranho. Então, não pode isso, porque ele, inclusive, se ele não desceu do carro em nenhum momento, como o delegado ouviu ele? Como foi feito o interrogatório? Pois é muito estranho. Como é que foi feita? Outra, provavelmente deve ter tido audiência de custódia no dia seguinte. Ele não relatou isso? Eu não entendi isso aí também. Alguma coisa está estranha aí. Então, é o tipo de coisa que está acontecendo muito agora por conta da suspensão das audiências de custódia devido à pandemia, Alexandre. Isso Não, professor. Não, mas se eu não me engano, esse caso que o Moisés está falando não tinha nada a ver com pandemia. Foi desde o ano passado. foi ano Não, passado? não. Esse caso foi agora. Foi agora. Já estava num processo dessa pandemia. Entendeu? Tanto que agora... já estava na pandemia? Então deve já. ter sido isso, pô. Foi recente. O que a gente achou estranho é o porquê que ele não desceu do carro, né? Aí tá, por isso que nós está falando de prisão temporária, essas coisas. Eu falei, caraca, mais de 5 dias, mas assim, eu não entendi o porquê que ele não desceu do carro e a gente ficou sem saber da informação. E aí eu falei, deve ter sido para evitar o contágio com o Covid, pô. Não, Alexandre, os policiais não podem fazer isso. Eu tô brincando. Mas, Alexandre, você viu a importância da audiência de custódia? Né? Olha só, se tivesse acontecido a audiência de custódia, se os policiais soubessem que ia acontecer a audiência de custódia, talvez eles não tivessem feito isso. Talvez eles tivessem agido dentro da lei. Mas, Moisés, nesse caso, é uma prisão em flagrante, não é uma prisão preventiva, não, tá? Não é uma prisão temporária, não. É uma prisão em flagrante que, pelo que você está relatando, foi absolutamente... o procedimento dos policiais depois, eu não sei durante a prisão, mas depois da prisão foi absolutamente ilegal. Pelo que você está me relatando. E o prazo para crimes hediondos ou equiparados, né? Que, via de regra, o prazo são 5 dias, prorrogáveis por mais 5. No caso de crimes hediondos, esse prazo é estendido, são 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, mas somente no caso de crimes hediondos ou equiparados, tá certo? Pessoal, eu vou derrubar aqui e vou voltar para a gente falar das demais medidas cautelares, tá certo?
que a gente tem menos de 1 minuto.